A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Márcio Gil de Almeida, sou formado em teologia e também em pedagogia. Estarei tratando aqui a respeito do tema teologias que matam. A teologia, ela pode ser benéfica ou ela pode ser destrutiva. Ela pode construir ou ela pode destruir. Ela pode edificar ou derrubar. Ela pode dar vida ou proporcionar ser um instrumento de vida ou ser um instrumento de morte. E no decorrer da história da igreja surgiram várias correntes. E essas correntes influenciaram a igreja. E se você observar na Europa, onde já teve um grande contingente de cristãos, até cristãos mais comprometidos e temorosos, hoje em dia um alto índice de ateísmo na Europa, e sem falar que só existe 32% de cristãos na Europa, em torno de 32%. Isso em relação ao que era é muito pouco, Então, o que levou essas igrejas a fecharem? Hoje em dia existem igrejas que se transformaram em armazéns, igrejas que se transformaram em boates, igrejas que se transformaram em várias outras coisas que não sendo igreja. Então, é lamentável que não tenha pessoas para frequentar essas igrejas. Esses dias mesmo o governo britânico estava falando a respeito de 30 igrejas que eles tinham para poder vender, 30 templos, porque não havia pessoas, né? Então é triste isso, muito triste, mas nós temos que lidar com a situação. E muitas vezes isso é causado pelo que nós alimentamos o povo. Porque se o povo chega na igreja e vê que o que tem lá é a mesma coisa que tem no mundo, não faz diferença nenhuma, para que ele vai para uma igreja? Então, isso vai depender da nossa teologia. O que nós estamos passando para as pessoas? O que nós estamos alimentando? Há pessoas que trazem uma teologia que pode ser novidade e atrair muitas pessoas durante algum tempo, mas depois a igreja se esvai. Então nós, como teólogos, nós como igreja, nós temos que chegarmos e temos uma teologia equilibrada. Aceitar o sobrenatural e o racional. Não podemos de forma alguma ter a concepção de ser somente racional ou somente ser sobrenatural. Temos que buscar um equilíbrio. E no decorrer da história, os homens, para poder agradar a outros homens, especialmente homens, né, quando houve a formação da teologia liberal, influenciada pelo iluminismo, e nesse iluminismo procurava-se entender a sociedade e organizá-la racionalmente. E homens que formaram teologias acharam que deveria então passar a agradar esses intelectuais da época, formar teologias que iria agradar aos intelectuais da época, enquanto eles deveriam trabalhar para a igreja, para Jesus Cristo. Começaram a dar atenção a pessoas que não iria fazer diferença nenhuma para a igreja. Porque se a igreja quer se manter nessa terra aqui, ela tem que ser o que ela tem que ser igreja. Ela não tem que ficar mudando por causa dos outros. O mundo pode seguir o seu rumo, mas a igreja, ela sim, em alguns pontos, ela pode se adaptar, porque não são pontos puramente culturais. Mas há certas bases que não se pode abrir mão. Não se pode abrir mão. E aqui eu quero trazer algumas teologias que marcaram a história e que são classificadas como teologias liberais, pertencem dentro da categoria de teologia contemporânea, mas são teologias terríveis e que matam a igreja. Uma igreja que adotar isso aqui, que me perdoem os autores deles, eles poderiam ser muito melhor do que eu, mas o fato é o seguinte: não é por fato da pessoa ser mais intelectualizada, não é pelo fato da pessoa ser mais inteligente, que quer dizer que o que ele concluiu esteja correto, que seja o melhor. Da mesma forma que também aquela pessoa que seja menos intelectualizada, não é porque ela teve aquela conclusão que seja melhor do que aquele que é mais intelectualizada. E às vezes pessoas da igreja, elas não percebem que é bom ter um pastor que fez teologia, mas eu sei que o chamado ele é espiritual, é uma vocação a Deus. Mas aqueles que querem servir melhor têm que investir em si. Então eu quero trazer aqui para vocês a teologia dos sentimentos, que é a teologia baseada no romantismo. Ela foi
idealizada pelo teólogo chamado Frederic Schleiermacher, de 1768 a 1834. Frederic Schleiermacher formulou a teologia baseada, como já disse, no romantismo. Ele se apresentou como o apóstolo dos intelectuais. Olha, não é um apóstolo para a igreja de Jesus Cristo, é o apóstolo dos intelectuais. Ele afirmava que a religião não requer fé em milagres, em revelação, ou mesmo na existência de Deus. E aqui, antes de terminar sobre ele, eu quero dizer uma coisa: para que uma pessoa quer formular uma teologia, meu amigo, se não acredita em Deus? Para quê? Qual é o objetivo? Construir o quê? Quer dizer, a religião, quer dizer, colocando a religião como conjunto de doutrinas, né, como uma entidade, né, como uma organização. Uma pessoa que pertence a uma organização, sei lá qual for, seja ela cristã ou não, seja ela dos várias ramificações da igreja, seja ela católica, ortodoxa, cópita, protestante, evangélica, qual ramificação que ela pertença, ela coloca uma doutrina dessa, uma teologia dessa dentro para matar a igreja. Porque se está dizendo que lá dentro da igreja você não precisa crer em Deus, para que você vai estar numa igreja dessa, meu amigo? Você não precisa crer em milagres, para quê? Para quê? Se a igreja não favorece o extraordinário, o sobrenatural, meu irmão, pode fechar as portas. Pode fechar as portas. A pessoa que nega que Deus faz milagres. Então aqui nós notamos que a igreja, ele está falando que não precisa de revelação. Olha, a palavra de Deus é baseada na revelação. A nossa relação de Deus com Deus, nosso entendimento em relação ao que é Deus, quem é Deus, o que Deus faz, quais as promessas de Deus, tudo relacionado ao nosso relacionamento com Deus, né? Com o reino de Deus, é baseado na revelação. Quer dizer que Deus mostrou a nós. Ele tomou a iniciativa de nos falar. Você tira isso, não sobra nada. Então, Frederic Schleiermacher, ele diz que a religião trata da relação entre o homem em sua finitude e infinitude. Bom, isso é apenas retórica. Serve para nada. Não serve para nada, não constrói nada. Por essa razão, a religião é uma necessidade do homem. Claro, nós sabemos que a religião é uma necessidade dos homens. Mas religião sem Deus não serve para nada. E é isso que ele quer trazer para a gente. Então, Frederic Schleiermacher, me perdoe, você não está com nada. Essa teologia sua mata a igreja. Então vamos rejeitar. Passando agora para um outro camarada chamado Albert Einstein, de 1822 até 1889. E aqui eu vou colocar no vídeo para você aí a pronúncia, a escrita desses nomes, porque como é alemão, eu não sei ler alemão, mas eu presumo que estou lendo correto esses nomes dessas pessoas. Então, eu coloco da seguinte forma, que ele apresentou uma interpretação da fé, né, uma interpretação moralizante da fé cristã, em termos especialmente atraente para os protestantes alemães. Ora, para ele, o fato mais importante de qualquer doutrina é o seu efeito na vida diária, quer dizer, na vida social. A redenção de Jesus é uma redenção moral da sociedade. Ele nos salva pela influência moral que exerce. Meu querido amigo, preste bem atenção. Jesus nos salva porque ele morreu em nosso lugar. Jesus nos salva porque eu creio que o Espírito Santo faz essa obra em mim, para me convencer do pecado, do juízo, né? Do pecado, da justiça e do juízo. E então eu me arrependo dos pecados, me converto a Jesus, largo o mundo, entrego a minha vida a Deus para lutar contra o pecado e viver uma vida santa. Olha, meu amigo, Jesus Cristo fala, Jesus Cristo nos diz que quem crê tem a vida eterna. A finalidade da redenção de Jesus é estar no reino de Deus, é nós termos uma vida eterna, como é que ter uma vida com Deus aqui na terra e após túmulo. Não é apenas a questão de uma... Para Adolf von Harnack,
Interessante é que para ele o reino, a pregação dele deve ser resumida em 3 pontos. Primeiro, que o Jesus pregou o reino de Deus e a sua vinda aos corações dos homens. Então a questão é essa, que o evangelho de Jesus, o cristianismo se reduz nisso. Veio o reino de Deus, mas sem a presença dos dogmas, que é algo fundamental, que essas coisas aqui perdem sentido, essa linguagem perde sentido, ela é poética, mas a nível de concreticidade da nossa relação com Deus, do sentido espiritual, perde a direção. Então é o seguinte, segundo ele também, o valor infinito da alma, e também que todos são os filhos de Deus, não apenas regenerados. Olha só, todos são filhos de Deus, entre parênteses, todos são filhos de Deus, baseado em que todos são filhos da criação, todos são criados, criaturas de Deus. Então, nesse sentido, que todos são criaturas de Deus, todos são filhos de Deus, porque todos são criaturas de Deus, tudo bem. Mas a nível de filiação espiritual, Jesus nos mostra que há o nascimento da carne e há o nascimento do Espírito. Olha só, se há o nascimento do Espírito, logo, só quem é filho de Deus espiritualmente, né, filiação espiritual, é aqueles que nascem de novo, é aqueles que se convertem, é que se arrependem, que se entregam a sua vida a Deus. Então isso aqui está errado, entendeu? Isso aqui é formar, se ele quer formar uma associação religiosa para poder satisfazer os homens, ele pode fazer. Agora, não dizendo que aquilo ali é cristianismo, não, de forma alguma. Então outra coisa que ele fala é que é a relação e que a justiça superior e o mandamento do amor. Todos os homens são irmãos, por isso devem amar uns aos outros, porque todos são filhos de Deus, todos são regenerados e todos têm o reino de Deus no seu coração. Ó, meu amigo, olha, por favor, Deus, o reino de Deus, venha até nós de forma sobrenatural, né? Deus se fez homem, isso é um dogma da igreja, tirou. Para que você quer permanecer com uma coisa dessa? Não vale nada, né? Se Jesus Cristo, a salvação de Jesus é por meio do arrependimento, o sangue de Jesus purifica todo pecado, ele tira essas coisas. Então, vamos para frente. Outra é Jesus, história mal contada. Esse é do teólogo chamado Henrique Paulus, de 1761 a 1851. Vejamos só, ele seguia esta linha que ensinou no livro dele. Qual foi o título desse livro? A Vida de Jesus. E ele diz o seguinte, que na realidade, Jesus não curou as pessoas. Jesus, ele, por meio de uma força mental, ele curou as pessoas. E ele tinha remédios que só Jesus sabia como fazer esses remédios e dava para as pessoas que eram curadas. Outra situação é que ele diz que Jesus não andou sobre as águas. A água estava cheia de vegetação, então ele andou sobre a vegetação. Ó, meu amigo, isso é piada. Só pode ser piada. Para que ele quer continuar sendo um teólogo? Uma das funções de teólogos, a principal é exatamente fazer essa interpretação. O mundo tem o contexto onde nós vivemos e tem a revelação do outro lado. Então a teologia vai fazer a ponte. Vai fazer a ponte, mas o que acontece é que essa ponte não pode perder a perspectiva de que a teologia tem que levar as pessoas a Deus, ou pelo menos assim, ser um instrumento de construção do relacionamento com Deus. A partir de quando você tira as verdades de objeto de fé, entendeu? Você tira a revelação, você nega a palavra de Deus, então, meu amigo, a nível de cristianismo, isso não vale nada. Essa doutrina, ela mata. Então, essa teologia, ela mata. A teologia... Outra corrente é a teologia do progresso. Sim, senhor. De Gotthold Lessing. Ele diz o seguinte, que em 1780, ele publicou um ensaio chamado A Educação da Raça Humana. E ele disse que ele explicou que a educação para o indivíduo é a educação para a raça humana, que no caso ele coloca a revelação via Velho Testamento. Então a humanidade ela vem se desenvolvendo e a revelação meramente adianta o processo. Ele diz o seguinte, que todas as religiões contêm algo de verdade. Ele falando, o período veterotestamentário foi uma fase assim de progresso. O Velho Testamento é uma espécie de manual, assim também como o Novo Testamento. O Velho Testamento ensina que a unidade de Deus, o Novo Testamento ensina a mortalidade da alma. Agora, prestem atenção.
o que eu vou dizer, os homens aos poucos estão superando a necessidade desses manuais para serem guiados diretamente para a razão. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, em outras palavras, a humanidade, ela começou bem assim rústica, sem entendimento de nada da vida. Então ela começou a se desenvolver primeiramente com um novo Velho Testamento, né? Onde eles procuraram então receber ter um entendimento da unidade de Deus. Depois do valor da alma, mas essas coisas pertencem a um manual antigo e já passado. Então agora eles vão se basar somente na razão. Quer dizer, para que uma teologia que tira de lado a palavra de Deus? Para que uma teologia que tira da igreja a revelação, que tira o sobrenatural? Isso mata a igreja. Esse camarada aqui, esse Lindsay, me desculpe, mas isso aqui é uma heresia. Outro também que matou a igreja, e esse aqui pertence à teologia contemporânea, é a demitização de Rodolfo Bultmann, de 1884 a 1976. Um grande teólogo no estudo do Novo Testamento, né, para ele falar que Deus intervém no espaço e no tempo e no espaço, é falar mitologicamente. Então ele acredita que Deus não intervém no espaço, Deus não intervém no tempo, Deus não intervém na história. Isso é uma questão mitológica para ele. O Evangelho está escrito em uma linguagem mitológica, né, está cheio de mito, e por isso nós temos que demitizar, desmitizar, né, demitizar. O que é isso? Não é tirar o mito, é você interpretar o mito, né, conforme a uma utilização edificante que ele quer. Só que o seguinte, a visão dele, de Rodolfo Bultmann, é uma visão existencialista baseada em Heidegger. Heidegger é um ateu. Ó, meu amigo, para que se eu estou numa igreja que a ênfase é crer em Deus, na atuação de Deus, eu escolho um ateu, a base filosófica de um ateu, para formular uma teologia, para poder trazer para mim, para dizer em outras palavras, que tudo que eu creio é um passa de um mito. Ora, mito é uma mentira. Outros vão dizer assim, não, mito não é mentira. Mito é uma verdade para uns e mentira para outros. Porque se é para ela, aquela pessoa, ele considera como é verdade, uma verdade. Ó, meu amigo, isso é piada. Ou é verdade ou é mentira. A palavra de Deus ou é verdade ou é mentira. Ele está dizendo que Jesus não fez milagres. É um mito. Né? Jesus não é o Deus homem, né? Não é 100% homem, 100% Deus. Então isso é um mito. Ora, para que eu quero acreditar numa coisa dessa? Então, isso é conversa que não constrói nada. Outra questão é a teologia da libertação. Uma teologia que mata, demora mais de matar, é verdade. Mas essas teologias que eu falei todas, que muito influenciou a Europa, a teologia da libertação, ela influenciou muito a questão da América do Sul. E ela é interessante, ela recebeu esse nome a partir de 1971, quando o peruano Gustavo Gutierrez publicou a teologia da libertação. Para o teólogo desta corrente, a salvação é a libertação do homem de todas as forças opressoras. Quer dizer, ele não entende que a salvação é Jesus Cristo que vai resgatar o indivíduo do pecado, da morte e do inferno. Para ele, a salvação é o resgate do homem da opressão econômica social. Então, eles não negam a vida além túmulo, mas demonstram pouco interesse. Essa corrente, né, o seu interesse é modificar a terra. Esses teólogos adotam a análise marxista na luta de classe. Eles distinguem nitidamente duas classes, né? Interpretam a doutrina cristã em termos socioeconômicos. Quais são as duas classes? A classe dos oprimidos e a classe dos opressores. Meu amigo, o negócio é o seguinte: Marx é bom para você estudar e saber o que ele ensinou. Marx teve a sua influência política e social, mas em relação à igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus não precisa de nada de Marx. Pega tudo que Marx ensinou e pregou e joga na lata de lixo. Porque a nível de igreja, para a igreja, ela precisa apenas de uma coisa: de Jesus Cristo, do Espírito Santo e da sua palavra. Se a gente pregar a palavra, se a gente ensinar a palavra, se a gente falar da palavra, se a gente viver a palavra, a igreja não precisa de nada de Marx.
a sua ideologia socialista, comunista, você não precisa de nada dessas coisas. A igreja tem tudo para poder revolucionar a sociedade. Basta a igreja pregar a palavra, viver a palavra. Outra coisa é o seguinte, a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Outra coisa é o seguinte, que forma-se dois grupos dentro da igreja, daqueles que servem a Cristo e daqueles que servem a Marx. Então, serve a nível de grupos, passa a existir dois grupos, passa a existir dois focos, né? A igreja marxista não converte em pessoas a Cristo. A igreja marxista não converte ninguém a Jesus Cristo. Quem converte é o Espírito Santo, por meio da pregação da palavra de Deus. Marx não leva ninguém ao reino de Deus, ninguém aos céus. Jesus Cristo é que morreu por nós. Então, Marx não torna mais as pessoas mais santas, né? Ou mais consagradas a Cristo. Não transforma vidas. Não une a igreja a Cristo, não une a igreja de Cristo, não fortifica a igreja de Cristo, não fortalece a esperança da volta de Cristo. As ideias marxistas dentro da igreja não aumentam a comunhão entre as pessoas em Cristo. Em quarto lugar, apenas as escrituras sagradas e apenas Cristo no seu Espírito Santo são suficientes para a igreja. E a ideologia marxista mata a igreja, mata e fortifica correntes ideológicas, políticas no país, inclusive no Brasil, para poder destruir a igreja. E é interessante que essas pessoas que seguem essa ideologia no meio protestante, quero colocar aqui no meio protestante, por exemplo, eles trazem os movimentos, os pequenos movimentos que o PT apoia e outros grupos apoiam para dentro da igreja, movimentos que têm um comportamento totalmente reprovado por Deus na sua palavra, e eles colocam lá e exaltam, contradizendo a sua própria fé cristã. Qual é a fé que a igreja de Jesus quer seguir? É a fé na palavra de Deus ou é a fé no tratado de Marx, né? Qual é? É a fé na Bíblia? É a fé em Jesus Cristo e nos apóstolos? Ou é nos políticos desse governo aí esquerdista? Temos que examinar isso. A quem você serve, meu amigo? Outra questão em relação a Pierre Teilhard de Chardin, de 1881. Ele é sacerdote jesuíta, esse aqui já é protestante, né? Inclusive até de libertação muito forte na Igreja Católica, muito forte, mas eu trato de muitas teologias baseadas na Igreja Protestante, agora basicamente na Igreja Católica e também protestante. Essa aqui, por exemplo, aqui, apesar de ser um padre, mas tem protestantes que aderiram a isso aqui também. No caso, por exemplo, que ele trouxe esse Pierre Teilhard de Chardin, ele adotou o pensamento evolucionista de Charles Darwin e gerou uma teologia maluca. Ele disse até que Deus, ele chamou Deus evolutivo, que Deus evolui. Olha só que ele traz para a gente, que ele era uma pessoa que obteve uma reputação internacional como paleontólogo, mas para ele a realidade é um processo temporal que opera sobre a dinâmica e a direção da evolução. Quando a existência da deidade, ele não nega nem afirma. Quer dizer, em relação à deidade, a Deus, ele não nega e nem afirma. Olha só, como é que eu sou um teólogo, né? Como é que eu sou um sacerdote, como no caso dele, ou um pastor, e como aquele outro que eu falei de Friedrich Schleiermacher e Adolfo von Harnack, são pessoas que basicamente não precisam de Deus, a nossa fé. Ué, se não precisa de Deus, para que eu estou na igreja? Para que eu estou seguindo Jesus Cristo? Então aqui são as coisas que sem lógica. A questão da existência de Deus consta exatamente onde constava antes do tempo de Charles Darwin. Ele fala que no livro dele, ele escreve o seguinte: nenhuma teoria científica da evolução comprova a rigor qualquer coisa pró ou contra Deus. No entanto, esta evolução mudou a doutrina tradicional de Deus, pois, desta forma, nós observamos que, sim, não se fala nada da existência ou a favor ou contra a existência de Deus. Então, olha só, Teilhard
acredita que na teoria da evolução não se trata nada a respeito da existência ou da não existência de Deus. Mas eles, através disso também, de outros pontos, ele acabou colocando, mudando o pensamento teológico que diz que Deus criou de uma forma pontilhar. Deus chegou em 6 dias e criou tudo. Para eles, então, foi uma questão de evolução. O próprio Deus, o conceito de Deus para eles, é um conceito evolutivo. E que só foi possível uma evolução máxima através de Jesus. E só é possível entender a evolução desse Deus por meio de Jesus. Ora, meus amigos, deixa eu só colocar a coisa da seguinte forma para vocês. Segundo ele, Deus, de alguma forma, transforma-se à medida que se incorpora-se em nós. Quer dizer, a mentalidade, o conceito de Deus evolui em nós e se incorpora com nós. Segundo Pierre Teilhard de Chardin, a questão da existência de Deus consta exatamente onde constava antes de Charles Darwin. No seu livro, A Visão do Passado, Teilhard escreve: nenhuma teoria científica da evolução comprova, a rigor, qualquer coisa prova contra Deus. Ora, mas a corrente dele acabou mudando o pensamento a respeito da criação, de que Deus, na realidade, o pensamento teológico, que Deus não criou de forma pontilhar, dizer, em 6 dias foi lá que criou tudo. Uma evolução. O próprio conceito de Deus para eles é evolutivo. O Deus deles é evolutivo. Agora, olha só, como é que pode ser evolutivo se Deus é perfeito? Não há o que tornar evolutivo no conceito de Deus, porque Ele é Deus. Ele é perfeito. Ele é completo. A própria palavra em hebraico, perfeito, significa completo. Então, segundo Deus, segundo Ele, Deus, de alguma forma, transforma-se à medida que se incorpora em nós. Olha que coisa, hein? A evolução torna Cristo possível. Torna Cristo possível. O cristianismo e a evolução, para eles, não são visões irreconciliáveis, mas sim duas perspectivas que estão destinadas a encaixar-se uma na outra e a se completar. Isso é impossível. Ou é evolução, ou é evolucionismo, ou é criacionismo. E tem gente que morre pela evolução, a evolução não passa de uma hipótese, não é nem sequer uma teoria, e a coisa mais fácil é derrubar isso. E tem professor de faculdade, professor de ensino médio, ensino fundamental, que ensina como se fosse a última verdade, e não passa de uma hipótese, nem teoria meu amigo. Nem teoria. Então, ele coloca que a cruz é o símbolo da dor e da labuta da evolução, mais do que o símbolo da expiação. Em outras palavras, é a redenção das pessoas por meio da evolução. E que a cruz não trata de expiação dos pecados por meio de Cristo, mas é um símbolo da evolução. O cristianismo e a evolução não são duas visões irreconciliáveis para ele, mas sim duas perspectivas que estão destinadas a encaixar-se uma na outra ou a se complementar. Olha, meu amigo, ou é evolução ou é criacionismo. É impossível encaixar-se uma na outra. Há muitas pessoas que ensinam a evolução como se fosse a última verdade. Então é uma grande incoerência, porque a evolução não é nem uma teoria, é uma hipótese. E qualquer um pode derrubar com grande facilidade. Então olha só, na visão de Teilhard, Jesus tem todas as qualidades para um Deus evolutivo. Olha só que coisa, Deus evoluindo. A cruz é o símbolo da dor e da labuta da evolução, mais do que o símbolo da expiação. Na visão de Teilhard, ainda não há lugar para a salvação mediante a morte de cruz, morte de Cristo na cruz, porque o destino do homem faz parte da evolução pancósmica. Me poupe. Então, meu amigo, nós não precisamos da teoria da evolução na igreja. Nós temos o criacionismo. Deus criou. E há muitas evidências que nós podemos mostrar que aquilo é possivelmente a verdade. Porque a verdade para nós é uma verdade, é um objeto de fé. Mas, a nível de ciência, nós não podemos provar, mas também não pode se provar o contra, o não. E nós temos evidências que mostram que isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro.
A evolução, cada dia que passa, entra em mais descrédito. Olha só, existem teologias diversas, costumeiras, que aqui eu classifiquei conforme, especialmente no meio evangélico, e coloquei da seguinte forma: a teologia do triunfalismo, que não passa, o cristão não passa por problemas, não fica doente, não passa por problemas financeiros. Meu irmão, isso é equívoco. Nós estamos aqui na terra, se estamos no reino de Deus e vamos pregar o reino de Deus, enquanto tiver um momento de paz, nós podemos buscar prosperidade, inclusive que a teologia da prosperidade é uma outra teoria, outra teologia, mas que se exagerada pode matar igrejas, matar a igreja do Guerreiro do Tempo, porque causa muita decepção. Então já estou falando triunfalismo e teologia da prosperidade junto. Então, quando a gente observa de forma bem clara que não passa, cristãos que não dizem não passar por problema, não fica doente. Eu conheço uma grande pregadora que começou a pregar isso na TV, em todo lugar. No dia que ela ficou doente, grave doente, ela sumiu do mapa para não mostrar que estava doente. Então isso é uma coisa terrível. Não passa por problema financeiro, claro que passa, todos os nossos problemas. Enquanto nós vivemos aqui na terra, estamos encarando os problemas com todo mundo. Então, mas nós temos Jesus para segurar na mão dele. Na mão dele, isso aqui nós vamos receber a vitória. Se nós podemos lutar pela prosperidade, se não estamos sendo perseguidos agora, não temos que tomar uma decisão entre servir a Cristo, né, e quer dizer, até morrer ou ser preso, ou simplesmente viver a vida ou optar por uma outra coisa. Não, nós podemos servir a Cristo, nós podemos viver em paz e lutar pela prosperidade, melhor bem-estar, prosperidade da alma, do espírito e também financeiramente. Mas se tivesse de decidir entre prosperidade financeira e a nossa prosperidade da alma, do reino de Deus, nós temos que optar. A prioridade é a prosperidade do espírito, viu, gente? Então olha só, não temos que negar isso. Todos os crentes passam por problemas, mas Deus está com eles. Não existe essa teologia do triunfalismo. Isso mata, decepciona as pessoas, quando as pessoas encaram isso e depois se decepcionam tanto que eles querem desistir até de ser cristão por causa disso. E dentre as diversas teologias atuais, que eu poderia dizer assim, todas essas que estão falando de teologias diversas ou teologias costumeiras, elas podem ser classificadas simplesmente como teologias empíricas, sendo que duas delas eu tenho que admitir que não é tão empírica assim. Elas estão em alguns casos sistematizadas, como é o caso da teologia da prosperidade e também a teologia ecumênica. Mas observe só o seguinte: em relação à questão da teologia do profetismo, a qual eu coloco dessa forma, não é o profetismo bíblico, mas é o profetismo extra-bíblico, um profetismo que a Bíblia não aprova. Olha só, meus irmãos, a revelações, profecias falsas, são pessoas que são guiadas por profetas, guiadas por revelações, e isso não é uma coisa que a Bíblia ensina. Nós somos guiados pela palavra de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos guiados pela orientação por princípios. Nossas decisões devem ser baseadas em princípios. As profecias elas servem para confirmar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Aquilo que nós decidimos racionalmente e decidimos por fé e racionalmente. Não devemos ser guiados por profecia de ninguém, pois assim, dessa forma, perderemos a nossa personalidade. Deus nos colocou o poder de decidir sobre as nossas vidas. Deus tem a vontade dele suprema, mas nós temos que buscar descobrir essa vontade, e essa vontade é descoberta na maioria das vezes via relacionamento com Deus, por meio da palavra e do Espírito Santo de Deus no dia a dia das nossas vidas. Outra teologia que me chama a atenção, que aqui eu estou usando um termo talvez não seja tão adequado, mas é a teologia do angelismo, ou angelicalismo, não sei como poderia chamar, mas angelismo relativo à questão de anjos, um desequilíbrio nos conceitos da relação com os anjos. Então tem gente que pensa que pode mandar em anjo faça isso, anjo faça aquilo outro. Olha, meus irmãos, anjo não é subordinado a nós. Anjo ele é conservo nosso, Eles servem a Deus, eles recebem a ordem de Deus para também cuidar de nós,
mas ele recebe a ordem. Se nós queremos que algum anjo faça alguma coisa, temos que pedir a Deus, que Deus é que manda, entendeu? Se Deus não mandar, não mandou. Se Deus mandar, mandou. Seguindo aí também, temos a doutrina ou a teologia do exclusivismo, onde há certas igrejas que colocam que Deus só opera através da igreja dele, só opera através de tal pastor. Isso é a maior insensatez que eu já vi. Isso cria em nosso meio um estilo de competição entre as igrejas. Isso mata outras igrejas. Há certos irmãos que ficam criticando a igreja dos outros porque acham que ali Deus não está falando. Cada igreja tem seu próprio estilo e Deus fala lá. Se lá são ensinados os princípios da palavra de Deus, então está lá, né? Agora, tem certas igrejas que a gente pode chamar que não são igrejas. Elas podem falar o nome de Jesus, podem falar o que for, mas não é igreja. Uma igreja que nega a palavra de Deus, uma igreja que ajunta pessoas, ajunta pessoas para poder contradizer, frontalmente o que a Bíblia ensina. Então há pessoas que tomam uma decisão e cria igrejas que não podem ser consideradas ser igrejas. A teologia do exclusivismo é aquela que diz que Deus só opera na minha igreja, Deus só opera através do meu pastor, é só o meu pastor que é pastor, só meu pastor tem a palavra de Deus. Meu irmão, na real, Deus usa qualquer um. Deus usa com formação teológica, sem formação teológica. Deus usa quem é pastor e quem não é pastor. Mas é claro, evidente que o pastor deve investir sua vida e ter um curso teológico, e devemos valorizar isso nas nossas igrejas. Agora, preste bem atenção. A igreja do outro tem tanta importância quanto a sua, independente de ser pequena ou grande. Deus está nas duas igrejas. Outra questão também que quero colocar é a teologia do ecumenismo, ou ecumênica, a teologia ecumênica. Olha só, existem 3 níveis de teologias, de ecumenismo. O primeiro seria aquela em que há uma comunhão entre evangélicos e denominações evangélicas. Então é uma comunhão fácil. Eu faço a marcha para Cristo e aí junta todas as pessoas de várias denominações. Isso é ecumenismo, entendeu? Agora, existe o ecumenismo que a gente coloca com a igreja católica, por exemplo. Então existe aquele ecumenismo que com a igreja católica a gente pode fazer muitas coisas. E nós estamos lutando, inclusive até num congresso em relação à luta pelos valores cristãos. E pode-se fazer eventos, pode-se fazer um trabalho social, Cada um continua pregando o que crê. Agora preste bem atenção, se vai fazer um ecumenismo com um certo tipo de religiões, você tem que respeitar a religião dos outros. Mas você sabe que isso compromete o que você prega, Então você tem que pesar exatamente qual é o tipo de religião que você pode ter uma atitude ecumênica. Porque, por exemplo, você prega que só Jesus Cristo salva. Aí você tem uma atitude ecumênica com o outro para poder cultuar, a nível de culto. Então chega lá, você diz que é a mesma coisa. A sua fé é a mesma coisa, aquele que prega totalmente contrário a você. Então você está negando a sua fé. Está negando a sua fé. Uma coisa é você respeitar. Se você se junta num lugar com pessoas de outras religiões por causa de alguma coisa pública e você tem que estar presente lá, você não pode contradizer a sua fé. Eles podem dizer o que for, mas você continua pregando a mesma coisa. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, a pessoa só encontra a paz com Jesus Cristo, A pessoa só encontra a libertação na presença de Deus, porque infelizmente há pessoas que chegam nesses eventos e negam a fé dele. E isso é destrutivo para a igreja. Vamos cuidar de como nós nos relacionamos com essas religiões. Tem pessoas que falam bem assim, toda religião é igual. Isso é mentira. As religiões podem ser iguais no sentido de receber o nome de religião, mas o seu conjunto doutrinário é diferente. E que leva as pessoas a pensar diferente, que leva as pessoas a se comportarem diferente, que leva as pessoas a crerem diferente, que leva as pessoas a ser diferente. Então, assim, nossa fé está em Jesus Cristo, na palavra de Deus, no Espírito, na comunhão com o Espírito Santo. Nós temos que defender a nossa fé, temos que pregar a nossa fé. Os outros têm direito de pregar a sua fé do jeito que quiser, e nós pregamos aqui. Acreditamos, o cristão acredita na liberdade religiosa. O que isso quer dizer no conceito cristão de liberdade religiosa?
não é quer dizer que eu tenho liberdade de pregar a minha fé e de pregar aquilo que eu não concordo em qualquer linha de pensamento ideológico, seja ela filosófica ou religiosa. Da mesma forma que eu acredito como cristão que os outros têm o mesmo direito de fazer isso em relação ao meu pensamento, em relação ao meu pensamento, em relação à minha fé, em relação à doutrina cristã. Se ele quiser discordar, ele discorda. Então, se ele quiser aceitar o que eu estou pregando, se converter a Cristo, ele então vem para nós. Se alguém do nosso meio quiser abandonar a fé, abandone, vive a sua vida já que quiser. Agora, o que Cristo ensinou continua. Aquele que persevera até o fim será salvo. Então, meu amigo, Jesus Cristo nos ensina a ter uma paralelo entre teologia do costumentalismo e teologia do mundanismo. Dentro da igreja, são conceitos em que as pessoas podem até não falar, mas dentro da sua prática são conceitos teológicos que elas formulam, que elas praticam. Então, olha só, o que eu quero dizer em relação à teologia do costumentalismo? Em relação aos usos e costumes radicais, substituindo a santificação. Meu irmão, nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Tem gente que cria tanta regra, que fica difícil. Tem igreja que tem pastor que cria regra até para proibir o de usar desodorante. Me poupe. Uma vez mesmo eu vi uma história de uma irmã, de uma moça bonita, inclusive até pelo testemunho do pastor contando isso, ele contando que aquela moça trabalhava na editora, uma editora evangélica, mas ela tinha um problema de mau cheiro em relação às axilas, né? E era imenso o mau cheiro. E aí o pastor chegou e falou para ela: olha, minha irmã, usa um desodorante. E ela falou que ela não podia, porque o pastor dela proibiu, disse que era pecado usar desodorante. Meu irmão, me poupe. Tem coisas que matam a igreja, isso mata a igreja. No decorrer do tempo as pessoas vão desanimando e vão percebendo que há outras coisas muito mais importantes do que isso, e acaba saindo até da igreja por causa dessas coisas. Outra coisa também que mata a igreja é a teologia do mundanismo, que é o outro extremo, onde as pessoas na igreja se corrompem nos seus valores e entram em sensualismo diversificados, na forma exagerada de vestir. E aí o outro extremo, né? Um outro extremo, a roupa para todos os lugares, a roupa para ir para a praia, a roupa para o trabalho, a roupa para órgãos oficiais do governo, a roupa para você sair na rua, a roupa para você vestir de casa e a roupa para você ir para a igreja. Você tem que saber exatamente o que você veste. Então o que acontece dentro da visão sensualista, a mulher ou o homem tem que viver constantemente sendo sensualista. Então nós temos que ver assim, nós somos seres sensuais por natureza, né? Claro, senão não haveria possibilidade de atrair o outro para poder ter relações sexuais e a espécie perpetuar. Mas uma coisa é você viver debaixo de pecado, de luxúria, né? De um sensualismo totalmente descontrolado, uma lascívia. Então temos que tomar cuidado com o que a gente está passando para os outros, porque a gente tem que tomar cuidado com o exagero de proibir tudo, e temos que tomar cuidado também com aquele de permitir tudo, né? E há aqueles também que ficam criticando aquele outro que veste uma coisa, mas também tem que tomar cuidado com ele mesmo, porque a Bíblia fala que o pecado também pode estar naquele que está olhando. Então o pecado não é somente daquele que pode estar abrindo a porta para tentar outro, mas daquele que está olhando. Muitas vezes as pessoas costumam falar muito em relação à questão da mulher, de como se vestir, por exemplo, né? Mas muitas vezes a mulher está bem vestida, está bem composta, e o camarada está com uma impureza no coração, e não importa como a mulher possa estar vestindo, pode estar dentro do armário e ele vai estar pecando do mesmo jeito. Então não podemos tornar as mulheres escravas de certas coisas por causa da impureza do coração dos outros também. Então tem tudo. Cuidado com os extremos, ok? Então, em relação a essa questão do mundanismo também, essa teologia mundana dentro da igreja é a politicagem. Existe política dentro da igreja, e isso é normal. A política sadia existe dentro da igreja, existe todos, tem no emprego, tem nas empresas, tem no governo federal, estadual, municipal, tem em todos os cantos existe política, meu amigo, né? Que é a questão da administração, de como lidar as relações, de tudo isso, de como governar. Tudo, existe a relação com o poder, não podemos negar isso, existe política sim. Agora, tem que tomar cuidado com a politicagem. Como é que eu estou governando? Como é que é a minha administração como pastor? É baseada em que valores?
eu estou negando a verdade, eu estou omitindo a verdade, eu estou sendo injusto para poder favorecer A ou B. Tem que tomar cuidado, né? Porque a igreja não é partido político, a igreja não pode ficar omissa, a igreja tem que falar a verdade, para depois não acontecer o que aconteceu na Alemanha. E quando as igrejas, certa vez, as igrejas estavam sendo perseguidas, pequenas, por Hitler, e as igrejas grandes ficaram caladas, porque não era com eles, e eles não queriam ficar mal perante o governo. Depois que o governo acabou com todo mundo, só sobrou a maior, aí eles falaram: agora não podemos fazer mais nada, porque nós estamos só. Então, meu irmão, tome cuidado, cristão defende cristão, é isso que eu penso. Tome cuidado, porque aqui no mundo, aqui no Brasil, tem partidos políticos que querem detonar com nós, com a nossa liberdade, com a igreja de Jesus Cristo. Tome cuidado, mas cuidado com a politicagem. Outra coisa também é a questão do mercantilismo. Então, assim, um mundanismo dentro da igreja. Eu conheço um caso de um pastor que ele ganhava 17 salários mínimos numa igreja, enquanto tinha 3 pastores sentados no banco. Isso não foi na minha cidade, já faz alguns anos. Então, mas isso é injusto demais. A injustiça é um valor mudando dentro da igreja. Vamos tomar cuidado com a questão financeira dentro da igreja e ministerial. E outra coisa, ritual sem vida. Há muitas pessoas que querem cumprir rituais, ir na igreja porque marcou o dia, que já tem um dia certo, o horário certo, tudo certo, na hora de começar, na hora de terminar, mas esquecem principalmente da vida com Deus. Temos que ter na igreja, participar do culto com a vida com Deus, ok? É vida em Deus dentro da igreja, fora da igreja, dentro do culto, fora do culto, em todos os momentos. Vamos deixar o mundanismo do lado de fora. A teologia mundana, ela valoriza o sensualismo, a politicagem, o mercantilismo e o ritual no lugar da vida, né? Há pessoas que chegam a tomar decisões dentro da igreja para poder favorecer A ou B. Então, e quando é uma pessoa muitas vezes pobre, ele desvaloriza. Acontece casos assim. Olha só, outra questão, já falei da teologia da prosperidade. É normal a prosperidade, irmão. Prosperidade é normal na vida de um pastor, de uma pessoa que não é pastor, uma pessoa que é crente, que não é crente, mas não podemos enganar as pessoas, fazer promessas que não existem. Mas também falar que não existe promessa na palavra de Deus de prosperidade, isso também não é verdade. Vamos crer. Não podemos apenas crer em que Deus vai nos tornar próspero apenas dando dízimo ou oferta. É dízimo, é oferta, é saber administrar, é saber ser prudente, é saber aproveitar essa oportunidade, é saber trabalhar e outras coisas mais. Então, não podemos cair também na outra teologia que mata a igreja, que é a teologia da impecabilidade do cristão. Eu tive um colega no seminário uma vez que ele defendia de que o cristão não peca. Depois de convertir, nascer de novo, ele não pecava. Meu irmão, a Bíblia fala que se pecarmos, temos um advogado, né? E o sangue de Jesus Cristo purifica todo pecado. O que é isso? Temos que tomar cuidado. O que eu quero dizer com isso tudo que eu falei, é que há teologias boas, e é a teologia boa que mantém a igreja em pé. É a teologia boa que mantém a igreja em pé, meus irmãos. É a teologia boa, construtiva, que está em todos os lugares da boa igreja, de igrejas equilibradas. E o centro, que eu quero dizer é o seguinte: deixemos, pois, os desequilíbrios e centremos na palavra de Deus. Sabe que nós temos que ter uma fé racional e uma fé sobrenatural. Temos que andar no paralelo das duas e construirmos uma igreja que realmente não venha falir espiritualmente. E temos um avivamento integral e verdadeiro. E não repetimos os erros dos outros, como na Europa, que caiu em um racionalismo tão grande de que hoje em dia muitas pessoas não creem nem que Deus existe. Deus te abençoe. Fique na paz. A graça do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer também, se você quiser receber um certificado desse vídeo, você manda um e-mail para a gente. Nosso e-mail está aí. Você pode receber então um questionário para responder algumas perguntas. Eu vou enviar para você então um certificado. Muito obrigado. Deus te abençoe.